Jeremias foi um homem chamado pelo Senhor. Ele que se julgava alguém frágil, alguém despreparado, é convocado por Deus. Deus o conhecia desde o ventre, conhecia seu coração puro, conhecia sua inocência. E o Senhor fala para que ele não fale mais que é uma criança, porque o Senhor o faria um forte muro de bronze. E realmente, Deus estrutura, Deus ergue e Deus levanta com uma capacidade, uma estrutura muito grande a este profeta Jeremias, que tinha a responsabilidade de profetizar sobre Jerusalém, que estava em um caos espiritual muito grande. A sentença viria sobre o povo por causa da malícia, porque deixaram a Deus, serviram deuses estranhos, adoraram as obras de suas próprias mãos. O povo que havia conhecido ao Senhor no deserto, sem provisão alguma, e ali Deus se manifestou a eles, guardando-os. Quem ousasse se levantar e tocar em Israel era seriamente exortado por Deus. Porém, depois de toda a manifestação plena do poder e da glória do Senhor, livrando-os e santificando, eles se afastaram e foram após ídolos nulos, e assim anularam a si mesmos. Esqueceram o Eterno que os fez subir do Egito, que os guiou através do deserto, que os fez ultrapassar covas, o Deus vivo, que esteve com eles na terra da sequidão e sombra de morte, e os fez avançar em uma terra que ninguém andou e ninguém morou. O Deus único os introduziu em uma terra fértil para viverem bem, mas depois que ali entraram, se contaminaram e cometeram abominações. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os pastores pecavam contra Deus. Os profetas falavam palavras de demônios e andavam atrás de coisas vãs. Nenhuma nação trocou seus ídolos inúteis por outros, porém o povo de Deus trocou toda a glória do Eterno pelo que não tem valor. Deixaram um manancial de águas vivas, aquele que pode saciar todas as necessidades humanas, e buscaram para si coisas e situações enganadoras. Passados os dias, foram destruídos e viveram dores e sofrimentos, tudo porque deixaram o Senhor Deus, que os guiava no caminho. Deus ainda estava guiando, eles tinham muito a alcançar, porém afoitos pelo que tinham conseguido, e ingratamente viraram as costas ao seu auxílio. E na hora da prova e dor, ainda queriam buscar auxílio no Egito e na Síria, ao invés de se curvarem ao Deus poderoso, não reconhecendo que a malícia, a infidelidade deles é que lhes trazia tão grande dor, e não viam quanto mal e amargo eram os seus dias afastados do Senhor. Quando Deus ia concluir a libertação interior, satisfeitos com a libertação exterior que haviam vivido, declararam: não queremos mais servir a Deus. E começaram de todas as formas a trair ao Senhor. O Senhor, que esperava do seu povo gratidão, amor e envolvimento, colheu a traição e o desprezo, e assim amontoaram um grande pecado diante de Deus. Porém, mesmo assim, eles negavam qualquer contaminação e não reconheciam seus desvios e imoralidades. Seguiam o caminho da autossatisfação, de todos os seus impulsos carnais, aos quais ninguém podia deter. Deus continuava falando, instruindo para preservá-los, mas eles declaravam que era inútil tentar impedi-los, pois amava o que faziam, e após seus desejos, eles continuavam seguindo. Adoravam a um pedaço de pau e de pedra, e davam a estes ídolos mudos a glória divina. Viraram as costas ao Altíssimo, porém, quando angustiados, diziam para Deus livrá-los. Mas Deus respondeu-lhes para que buscassem os seus muitos deuses que idolatravam, e estes os livrassem. E os israelitas contendiam com Deus,
mesmo pecando intermitentemente, reivindicavam direitos, e Deus em vão os repreendia, pois rejeitavam qualquer disciplina. Deus pergunta àquela geração se porventura foi ausente ou deixou-os solitário. Então por que eles declararam que jamais tornariam para ele? E o Senhor lamenta que o seu povo se esqueça dele por tantos dias. Por inumeráveis dias, o povo de Israel se esqueceu de Deus. E buscando a autossatisfação, corromperam-se gravemente, mas continuavam declarando-se inocentes e livres de qualquer penalização. Mas Deus, indignado, repreendeu-os para dizer, porque eles diziam soberbamente: não pequei. Mas a leviandade dos povos de Deus iria trazer-lhes vergonha. Por onde quer que fossem buscar ajuda, não teriam sorte com ninguém. Israel, mesmo agindo tão traiçoeiramente, era convidada continuamente por Deus para voltar ao caminho. Mesmo tão suja e contaminada, mesmo tendo se portado tão imoralmente em todo o caminho de desvio, devassidão e malícia, mas com a maior dissimulação, não se arrependiam ou envergonhavam do que faziam. E chamavam ao Senhor de Pai, de amigo, diziam para Deus não se irar e nem repreendê-los, mas continuavam a cometer os mesmos erros, e com todos seus desvios, prostituições e desvarios, não se voltavam ao Senhor de coração, mas fingidamente. Deus incessantemente falava da oportunidade que eles tinham de redimirem-se, reconhecendo a iniquidade, a transgressão que cometeram, mas eles não ouviam. Convertei-vos, filhos rebeldes, falava o Senhor. Eu colocarei líderes que vos guiarão com inteligência e sabedoria. Não andem mais seguindo a dureza do coração maligno. Mas, como uma mulher se afasta deslealmente do marido, com a mesma infidelidade, Israel se afastava do Deus vivo. Então, só restou-lhe choro e súplicas, porque desviaram seus caminhos e se esqueceram do Senhor Deus. Com toda a situação, o chamamento divino continuava. Voltai para Deus, ó filhos rebeldes, e serei curados de vossas rebeliões. É vã a busca em outros altares, lugares e pessoas, pois a salvação está no Senhor. A confusão devora o trabalho. As pessoas morriam de vergonha e cobertas de confusão, porque pecaram contra Deus e não davam ouvidos ao Senhor eterno. Se o povo de Israel se voltasse para Deus, para o Senhor se voltassem, o Senhor os livraria das contaminações. E se eles tirassem as contaminações das suas vidas, não ficariam mais vagueando sem rumo, perdidos. Pois Deus vive na verdade, no juízo e na justiça. O Senhor quer que seu povo se livre. Ele quer que o seu povo não semeie entre espinhos, lavre em boa terra. Eles deveriam remover a crosta de malícia e maldade dos seus corações. Assim Deus não se indignaria contra eles. Porém, eles estavam totalmente alheios ao querer de Deus. O invasor estrangeiro se levantaria então contra Jerusalém. E o povo deveria fugir, pois este destruidor ia desolar tudo, e ninguém ia poder habitar mais ali. Por isso o povo deveria se humilhar e quebrantar-se, pois a ira do Senhor não se afastava deles. Tanto o rei como os príncipes, sacerdotes e profetas pasmariam pelo que iria acontecer. Então, enquanto o povo esperava a paz, a espada entrava-lhes na alma.
Um vento seco veio das alturas do deserto, não para limpar, nem para padejar, mas para trazer juízo de Deus. O inimigo viria como nuvens, seus carros como a tormenta, os cavalos mais ágeis que as águias. O lamento se ouviria, pois todo o povo seria assolado. Deus continua convidando seu povo a lavar do coração a malícia, para que eles pudessem ser salvos e que eles não continuassem envoltos em maus pensamentos. A calamidade se ergueu contra o povo, como os guardas rodeavam a terra, porque eles rebelaram-se contra o Senhor. Os caminhos desviados, as más obras trouxeram estes males. Este foi o pecado do povo de Deus, que de tão amargo chegou ao coração. O profeta chora com o coração ferido, lamenta a ruína previsível e audível. O som da trombeta e o alarido de guerra estava próximo, e viria contra aquele povo apostatado. O profeta apregou o quebrantamento, pois a terra seria destruída, e não saberiam o fim daquela dor. Mas eles perguntavam: até quando? Deus olha e vê que seu povo está louco, já não o conhece mais, pois são filhos tolos e não entendidos, sábios para fazer o mal, mas fazer o bem não sabem. Tudo foi atingido e alterado pelo furor da indignação do Senhor. A terra foi assolada, mas não seria consumida. A terra se lamentaria, os céus se enegreceriam, os montes tremeriam, pois Deus ia julgar as ações e Ele não ia se desviar desse propósito de limpar a corrupção do meio do seu povo. Toda a cidade ficaria desamparada e ninguém habitaria nela. Ainda que o povo continuasse priorizando a glória humana e a aparência, seria em vão. Todos abandonariam a cidade, porque o inimigo tentaria destruí-la. E como uma grávida ofegante com dores, Sião desmaiaria diante dos seus assassinos. Chegou a tal ponto o desvio do povo de Jerusalém, que Deus mandou o profeta ir às ruas e buscar pelas praças alguém, um homem ao menos que praticasse a justiça ou buscasse a verdade. E se encontrassem, Deus estava disposto a perdoar o pecado de todos. Porém, não havia um justo sequer, pois até os que exaltavam o nome do Senhor o faziam falsamente. Deus os repreendeu, mas não adiantou. Não recebiam a correção e endureciam-se como uma rocha e não queriam voltar para Deus. Tanto pobres como ricos, tanto ignorantes como conhecedores do juízo de Deus, todos romperam com a palavra que ele lhes direcionava e detinham-se no caminho do erro, desviando-se do caminho da vida, e multiplicavam as transgressões e as apostasias. Impossível Deus ficar alheio a tudo isso. Confiaram em falsos deuses, depois de terem sido abençoados pelo único Deus eterno. Adulteraram e ainda se ajuntaram com meretrizes. Pela manhã já se insinuavam para a mulher do seu companheiro em adultérios. Deus não deixaria de castigar essas coisas e não deixaria de julgar uma nação como esta, porque rebeldemente desobedeceram a Deus. Negam a Deus quando dizem que mal nenhum lhes sucederá, mesmo diante do que cometem. Porém, Deus diz que vai enviar o fogo para consumir. Tanta sujeira.
Deus fala da nação estrangeira e forte, que ia se apropriar de tudo que era deles, desde a comida até as posses. Porém, o Senhor não ia permitir a destruição total e final. E quando passassem por toda aquela guerra e privação, perguntariam: por que Deus nos fez passar estas coisas? E Deus lhes responderá: porque deixaram ao Senhor e serviram a deuses estranhos. Assim também servireis aos estrangeiros na terra estranha. O profeta Jeremias então anuncia com grande voz, para que o povo louco e sem coração ouça. Pois mesmo tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não escutam. Estavam tão endurecidos que não temeram ao Senhor. O Senhor que pôs a areia por limite ao mar, e dali o mar não transpassa. Ainda que as ondas se levantem, não prevalecem, e ainda que bramem, não transpassam. Mas o povo de coração rebelde e petulante rebelaram-se e afastaram-se de Deus. Não dizem: vamos temer a Deus que nos provê, porque há ímpios que se acham entre o povo. Vivem armando laços contra o próximo, enriquecem e prosperam enganando, crescem, adulam-se, ultrapassam os atos dos malignos, não julgam as causas dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito do necessitado. Deus, porventura, não puniria tais coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria de uma nação como esta? Coisas espantosas e horríveis têm sido feitas na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pela sua própria mão. E o povo gosta. Qual será o fim disto? Jeremias, de 1 a capítulo 5.